Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 447. Eu sou o Guilherme e eu estou aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Ô Guilherme, eu quero dizer que eu percebi você olhando pro lado pra ter certeza do número. Você ficou, qual que era o número? 4, esse deu uma olhada pro lado, 7. Tem uma cola aí que eu sei, não vem negar. É uma cola, claro que tem uma cola aqui, Gibson. Você não tem uma cola aí? Depois fica perguntando qual era o número mesmo do episódio? Ah, então alguém que responde sempre. Por isso que serve a cola, pra responder idiota, né, Gibson? E Ana, como é que você tá aí? Tá feliz? Tá triste? Tô puta, não tô nem feliz, nem triste, nem... Tô puta. E tô desesperançosa pra semana que vamos ter. Bom, meus amigos, vamos começar então. Resultados da semana, o Corinthians foi jogar 2 vezes fora de casa, né? Uma vitória e uma derrota. Ganhou lá no Ceará, contra o Ceará, 1-0, gol do Thales Mágico, ou Trágico, enfim, quase que ele perde o golzinho ali, marcou uma jogada do Carijo ali, uma falha esplendorosa do grande Marlon, né, Ana, que você é fã do Marlon. Quase nunca acontece isso na vida, Quase, né? Uma falha do Marlon. E depois a derrota no clássico ali, fora de casa, como eu falei, né, já são agora 15 anos e o Corinthians vai como visitante jogar contra o time da Vila Sônia e não sai com a vitória lá pelo Campeonato Brasileiro, né? Já ganhamos outros jogos lá por outras competições, mas não pelo Campeonato Brasileiro. E assim, mais do que esses jogos em si, eu queria falar com vocês da situação, primeiro do Dorival e depois da situação do holandês, do Memphis Depay, né? Muitas críticas aos dois. E eu queria entender a opinião de vocês, né? Eu logo depois agora dessa partida do clássico, pipocaram nas redes, fora o Dorival, o pessoal pedindo para o cara sair, mandado embora, e eu queria entender um pouco como cada um de vocês se posiciona aí na questão do Dorival. Claro, pode comentar os jogos, enfim, se achar os erros dele, quiser apontar os erros dele nessas 2 partidas, ou os acertos, enfim. Quem quer começar aí? Ana, quer começar? Gibson, Dudu? Eu sinto que a Ana tá com mais bile, assim, no fígado, porque ela precisa soltar. Então vai lá, Ana, solta. Vai lá, Ana. Pra você sentir melhor. Eu já agradeci, Jameson, que ele não vai mandar a gente comentar o jogo, porque é difícil comentar alguma coisa que não aconteceu. Como é que eu vou comentar o que o Corinthians jogou? Não tem como, não aconteceu. Então, assim, o Dorival... Você já tá falando dos dois, né? Do de quarta e do de ontem. Pelo menos, né, o de quarta, correu. Eu sei que não é São Silvestre, mas pelo menos correu. Mas ontem nem isso. Ontem não aconteceu nada, né? O mais interessante que aconteceu foi ele ter tirado o Memphis. Não teve mais nada além disso. Pra mim, o Dorival não deu liga. É cedo, é isso, é aquilo. Não deu liga. Ficou um mês lá. Quando que um time brasileiro tem um mês de pré-temporada? Teve 15 dias de férias. Nem assim, não tem 15 dias de pré-temporada. Você não vê uma jogada diferente. Você não vê uma jogada ensaiada. Você não vê um time sendo escalado diferente, né? Na forma de jogar, na tática. Você não vê nada. Você vê sempre a mesma coisa. Aí ele fala assim, eu tenho que jogar no losango, mas eu tô sem meu jogador principal. Porra, então você não tem que jogar no losango. E o que você não fez durante esses 15 dias, né? Tipo, eu não consigo entender, né? Porque o Memphis não tá marcando. E o Bidon tava. O Bidon jogou 90 minutos. O Romero cansa de perder gol. Quanto tempo o Romero vai ficar de titular? 90 minutos. Então, assim, pra mim, eu acho que o Dorival não deu liga. O Memphis, a gente pode discutir aqui, os números deles... Não, o Memphis a gente vai discutir daqui a pouco. Vamos discutir o Dorival primeiro. O Dorival, pra mim, não deu liga. Mas vai ficar trocando de técnico toda hora. Mas se não acertou, vai fazer o quê? Pra mim, não tem jeito. Não deu liga, não vai... É tchau pra ele. Antes que a gente aconteça coisa pior. Gibson, Dudu, quem quer ir depois da Ana na fila aí? Vai, Dudu. Bom, vamos lá. Eu concordo em tudo que a Ana falou. Eu sempre falei que não era o nome certo, mas já que o Corinthians contratou, vamos torcer. Pra mim, a gente até brinca, né, que essas paradas são prejudiciais pro nosso time. O Corinthians fez 3 partidas muito ruins. Outra partida contra o Ceará foi horrível, e ontem não entrou em campo. E eu não entendi também muita coisa do que ele fez. Por exemplo, era um jogo complicado, era um clássico. Eu sei que nós vamos jogar a cada 3 dias, mas ontem o Ranieri tinha que ter começado o titular. E aí ele não começa,
Eu entendo, o Romero tá perdendo gol, mas o Romero é isso. A gente se assusta quando ele faz gol 3, 4 partidas seguidas, mas o Romero é isso, é esforçado, mas realmente perdeu o gol contra o Bragantino e perdeu o gol ontem. Ah, ele tá sem o principal jogador. Tá, é o Yuri. Se é isso que ele tá falando. Primeiro era o Galo, agora é o Yuri. E já foi confirmado que ele não joga contra o Cruzeiro. Talvez ele volte na partida contra o Botafogo para pegar rodagem, enfim. É complicado. Eu acho que o Dorival, nós perdemos tempo com o Dorival, mas não dá. 3 partidas, a gente sabe que o calendário é crítico, a tabela não é fácil, e enfim, não dá para perder os clássicos do jeito que a gente perde. Então não sei nem se é volta Emiliano, volta Ramon, mas enfim. O Dorival não deu liga, e eu acho que aquele velho ditado, insistir no erro é burrice. Vai lá, Gipsão, o que você tá achando aí do Dorival? Nada do que já não era antes. Assim, o Dorival que chama pra tapar buraco, né? Você não chama pra você falar, caralho, eu vou contratar o Dorival. Cara, é muito. Assim, é difícil entender as escolhas dele, assim, porque você pega pelo menos o time que tava montado antes, quando ele chegou, né? Tinha um jeito de jogar. Você pode manter aquilo lá e fazer, vamos fazer uma base. Ele ficou inventando, gerando uma lâmpada absurda, né? Aí tá, então se não tem o Yuri pra jogar, então vamos fazer monta um esquema diferente de jogo. Não tenta substituir peça. Mas você vê quando ele substitui, que nem na tua partida, é a mesma posição. Não tem variação tática, não tem variação. Ele joga do mesmo jeito com qualquer adversário, né? Isso é uma coisa que me preocupa, né? Enfim, sei lá, é triste ver assim, né, o time com um técnico no inteiro que tá acontecendo. E assim, tudo bem, acabou de voltar o Garro, né? Segunda, terceira partida dele, né? O Yuri nem voltou ainda, e a gente sabe que esse time tem uma Yuri dependência bizarra. O Memphis sem o Yuri sem Memphis não funciona. O fato é esse. Não adianta você botar outro cara ali do lado. Pra mim, a culpa não é do Romero. É o melhor jogador do mundo? Não é, mas pelo menos é um cara que tá correndo, sabe? Ele dá o sangue no campo, o que muito jogador aí não tava dando ontem, né? Porque o Corinthians tá jogando muito mal, jogou muito mal a partida inteira. Começando do final lá, que melhorou um pouquinho, jogou muito mal. E muito disso tem a ver com as opções do Dorival, né? Infelizmente. Bom, eu vou ser a voz contra aqui da Irmandade. Eu acho que não faz sentido a gente contratar um treinador e fazer apenas 14 jogos e a gente mandar ele embora, sendo que ele está fazendo o que ele sempre fez a carreira inteira. Quer dizer, a gente não pode contratar o Dorival e achar que está contratando o Guardiola ou está contratando, sei lá, o Ancelotti, agora que está na moda aí na seleção brasileira, né? O trabalho do treinador é esse. Ele fez a carreira dele fazendo isso, e ele mesmo admite que faz o feijão com arroz e tal, um negócio mais simples. O Dorival é isso aí. Eu era contra a demissão dos Ramons lá atrás, justamente porque era um treinador que vinha com 60 e poucos % de aproveitamento, vinha caindo, né? A verdade é essa, os Ramons pioraram muito depois do Paulista. Tem uma coisa que eu fui atrás aqui. Então, assim, só para concluir, eu acho que é besteira a gente ir atrás de demitir, ficar trocando treinador toda hora. É pior pro clube, é pior pros jogadores, tem a história das multas, é pior financeiramente, enfim. Eu acho que só valeria a pena demandar embora que se a gente estivesse correndo risco lá embaixo. Acho que antes disso é besteira. E fora o problema todo político acima, né, do elenco, que tá enorme ali, e uma mudança embaixo não vai ajudar nada as coisas que estão acontecendo. Enfim, um lado não ajuda o outro também, né? Quem é que manda no Corinthians hoje de verdade, né? Enfim, é uma confusão enorme. Só pra complementar, Guilherme, eu acho que não tem que demitir ele agora. Eu acho que seria um erro demitir ele agora. Mas o trabalho dele tá ruim e tem que ser cobrado, né? Então, mas olha só, ele tá com um aproveitamento de 50 e poucos %. Não chega a 60, também não fica abaixo disso. Os Ramons, quando foram demitidos, eles estavam com um aproveitamento abaixo de 50%, os últimos 10 jogos, pegando assim, né? No histórico, no todo o período dos Ramons, foi maior que isso. Mas então, acho que o Dorival está meio que mantendo. E os primeiros 14 jogos dos Ramons foram piores que os primeiros 14 jogos até agora do Dorival. E aí tem esse dado que eu peguei, quer dizer, esse ano o trio principal do Corinthians, né, os 3 melhores jogadores do Corinthians, o Garro, o Yuri e o Memphis, só jogaram juntos 7 vezes no início da partida, né, começaram a partida. Em 7 jogos, todos eles antes do Dorival chegar. Então, com o Dorival nunca teve os 3 à disposição para começar uma partida, né? Quando ele chega, o Garro tá de fora, e agora, quando o Garro voltou, o Yuri tá machucado, né? E nesses 7 jogos que eles fizeram juntos, o Corinthians tem um aproveitamento alto, de 66%.
Mas como eu falei, a maior parte desses jogos foi no Paulista, ali, com o Ramos. Ganhamos o Paulista e tal. Então, assim, o Dorival tem problemas? Tem muitos problemas. Ele teve um mês para treinar e não conseguiu. Eu faço essa ressalva. Ele não teve os 3 principais jogadores do ataque, né? Que, para os Ramons, eram a solução, né? O time produzia muito ofensivamente, marcava muito, mas também os 3 não ajudam a defesa, né? E aí o Corinthians sofria muitos gols. Essa era uma grande questão que os Ramons não conseguiram resolver e que o Dorival, quando tiver os 3 em campo, vai ter que arrumar um jeito de resolver. Não sei como é que ele vai fazer isso também, né? Enfim, eu acho muito cedo pra gente estar falando em troca de treinador nesse momento. Se o Dorival não cair no Z4, eu vou com ele até o final do ano. Como eu era a favor também do Ramon, né? Dos Ramons. Agora vamos pro outro lado dessa moeda corintiana aí, né? De um lado tem o Dorival e aparentemente do outro lado tem o Memphis. Estão criando aí uma polêmica entre os dois. O Memphis que saiu no intervalo, né, do clássico. Dizem que foi embora pro ônibus antes, ou saiu até do estádio antes não ficou lá no banco de reservas, né? Mas eu vi também gente falando que ele na reunião final ele estava lá depois da partida. Então ele só não foi pro banco, mas ficou no vestiário, enfim. E nessa história do Memphis, Ana, como é que você tá aí? Pelo que eu entendi, o jogador não pode deixar o estádio antes do sorteio do doping, tá? A não ser que aqueles casos que o cara sai de ambulância, né? Que não era o caso, então ele ficou até o sorteio do doping. A hora que ele não foi sorteado, realmente ele foi embora antes do elenco, mas eu não concordo com a saída dele. Se eu tenho 2 atacantes, um é o Memphis, o outro é o Romero, eu vou tirar o Romero, desculpa, né? Não é desmerecendo o Romero, mas eu vou pôr o Guinegão. O Guinegão se mata também. Por que eu vou ter 2 se matando lá e ninguém pra pensar um pouco no jogo, né? Então pra mim não fez o menor sentido a saída do Memphis. Então assim, ele ganha muito, lógico, pros nossos parâmetros ele ganha horrores, né? Nós nunca vamos ver esse dinheiro na vida. Mas o Corinthians quis pagar pra ele. Eu não entendo também quando falam, é porque ele ganha bônus pra fazer gol, bônus pra passar a bola, né? Então o salário dele é pra quê? Pra ele treinar só, né? Então, tipo, não faz sentido na minha cabeça, mas fizeram isso, né? Os números dele, se a gente for pegar os números dele desde o começo que ele chegou, não são ruins. Se você comparar com a Arrascaeta, com o Pedro, não são ruins. Com o Rafael Veiga. Mas depois do Campeonato Paulista, como todo o time do Corinthians, não está rendendo. Ah, é falta do Yuri? Pode ser. Não tá jogando com o Yuri e Garro? Pode ser. Eu gostaria que ele estivesse rendendo mais? Gostaria. Mas como é que eu vou defender tirá-lo de campo? Isso pra mim não existe. Mas não tinha ninguém se destacando assim tanto pra escolher tirar o Memphis. Eu não concordei com isso, não. No jogo de ontem, é muito do que a Ana falou, e assim, tem que deixar o cara. Se falasse assim, não, ele sentiu, ele teve alguma contusão, algum, sei lá, posterior, alguma coisa, beleza. Mas, pelo que parece, não. Na coletiva também, Dorival não deu nenhuma explicação, o Memphis também não se pronunciou. Se for alguma roupa suja, que eles lavem lá dentro, perfeito, e que resolvam na próxima partida. Mas era um jogo que eu também não tiraria o Memphis. Que nem a gente já falou aqui rapidamente, a tabela não tá fácil, os jogos são complicados, e a gente precisa de cara que faça gol. Hoje, o Memphis é o mais apropriado para fazer isso. Eu ia falar que assim, eu entendo que a torcida analisa de acordo com o que ela vê, né? Assim, muito no ódio, né? Pô, jogou mal pra caralho, clássico, perdeu o clássico, pesa muito mais do que se a gente tivesse ganhado ontem a partida contra o time do Jardim Leonor, e tivesse perdido na quarta-feira do Ceará, tá relax. Ia tá bem mais de boa. Podia ter perdido 3 do Ceará, ter tomado um vareio de bola, mas ganhou de 1-0 ontem, a semana termina bem. Dito isso, cara, o cara que tá jogando ali de maneira mais ininterrupta é o Memphis. O Galo se machucou, ficou um tempão fora, agora o Yuri tá um tempão fora. Cara, o Memphis é o cara que é a constância do time. É o cara que tá aí na frente. Ele tá jogando errado, porque o time tá jogando errado. Nos poucos momentos que a gente teve, ali no primeiro tempo que a gente teve de fazer um ataque, enfim, porra, ele deu aquela enfiada que ele deixou o Romero na boca do gol. Eu acho que o pessoal tá reclamando muito, e assim, ele tá sendo o parceiro de ataque dele, que é o Roberto, que é o cara que, quer queira, quer não, um ano atrás eu jamais faria isso, mas é um cara que faz uma falta do caralho no time hoje em dia, porque ele põe pra dentro, bicho. Ele não é o atacante mais elegante da história, mas ele põe a bola pra dentro. O problema do time não passa pelo Memphis. O Memphis, pra mim, é a solução e não é um problema. O lance agora que a gente tem é torcer pro Yuri voltar o mais cedo possível. E torcer pro Dorival conseguir encaixar jogador ali na posição certa, né? Mas fora isso, pra mim, sei lá, a culpa não passa pelo Memphis, passa muito mais pelo Dorival, pelas limitações do Dorival, do que pelo Memphis.
Eu acho que passa muito pelas limitações do elenco, né? O Corinthians não tem reservas de verdade para muitas posições, né? Enfim, e falando do Memphis, o ano passado, se não fosse o Memphis, eu não sei se a gente tinha se salvado daquele Z4, né? O que ele trouxe para o Corinthians naquele momento, enfim, a gente deu um salto de qualidade enorme. E nem ter sido campeão paulista esse ano. Exatamente. E os gatilhos do contrato dele estão lá porque o Memphis tinha um histórico de jogar poucas partidas nas equipes anteriores ao Corinthians, né? Ter muita lesão, né? Muita lesão. Não sei se era chinelinho ou não, sei lá. Mas aí o Corinthians falou, se não jogar, se jogar tanto, tem mais tanto de grana. Se não jogar, não tem. O cara tá lá todo jogo, tá colocando... Enfim, teve essa história do cartão amarelo ali pra ele não ir pro Ceará, mas enfim, o cara tá sempre ali. Tá constante, não tá se contundindo. Também teve isso. Na seleção holandesa ele participa muito de gols, marca muitos gols. Nos clubes, ultimamente, ele joga um pouco e não faz tantos gols. Então tá lá no contrato. Se não ajudar ofensivamente, não vai ter esse gatilho aqui. Pô, ele é o jogador com mais participação em gol em 2017. São 17, por isso que eu confundi. Em 2025, né? São 17 participações, são 6 gols, 10 assistências. E na conta da Irmandade tem mais um gol contra que foi provocado por ele. Enfim, ele chutou a bola deve ter desviado e foi gol contra. Assim, é impossível a gente tirar impossível, não é? Mas não tem por que a gente querer tirar esse cara do elenco e não tem por que o Dorival querer tirar esse cara de campo, né? Não tem por quê. Você pode cobrar ele no intervalo. Pô, participa. E isso tem outra coisa. Na seleção holandesa ele também é assim. É um jogador que parece meio desligado, aparece pouco. Perde muitas bolas, a seleção deles ele também perde muitas bolas, mas é o artilheiro lá, né? Historicamente é o jogador que mais marcou gol pela seleção holandesa. E aí? A gente precisa entender isso, né? Agora, ficar nessa provocação do Neto, do Memphis, que bobagem. Os dois precisam crescer, né? Puta que pariu, para com isso. Uma besteira, uma infantilidade. Tem que ter esperança que o Memphis cresça, porque a gente sabe que o Neto não vai crescer mais. Né? Nessa idade é difícil, né? Enfim. Eu não vejo motivo nenhum pra gente ficar contra o Memphis Depay. E é uma besteira tão grande isso. Enfim, uma besteira tão grande. Bom, continuando nos jogos dessa semana, né? Contra o Ceará, o Maicon se contundiu. Ficou 17 minutos em campo, né? Ele nem titular foi, mas entrou, ficou 17 minutos e teve que sair com uma contusão ali, grau 1, acho que na coxa, né? Deve levar de 1 a 3 semanas fora. O Maicon que vem acumulando muitas contusões aí, né, Gibson? Ele não consegue ter uma sequência boa de jogos. E o Dorival tava gostando bastante dele, né? Olha, com todo respeito ao Maicon, mas pra mim é o novo Paulinho, cara. Não dá mais, chega uma hora que não dá, aposenta, ou vai jogar num lugar onde vai ter menos pressão, vai ter que correr menos, vai ter, sei lá, menos responsabilidade, vai jogar no time da Série B, lá, sei lá, vai jogar casado contra solteiro. Mas não dá, bicho. Quando vem esse contrato dele, alguém sabe, hein? No final do ano, né? Sei lá, cara, eu recuperaria o Maicon e eu falava, meu querido, ó, fica aí treinando separado até o fim do ano, a gente não vai renovar, né? Já deixa claro pra ele, porque, cara, não dá, bicho. Não dá pra falar, de vez em quando ele vai lá e vai fazer uma partida boa. Muito caro pra isso, cara. Com respeito até ao histórico dele no time, enfim, sei lá, mas obrigado pelos serviços prestados, mas deu. O Maicon é do Shakhtar, é isso? Enfim, está emprestado ao Corinthians, né, desde a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, veio emprestado, teve bons momentos, mas enfim, as contusões têm sempre atrapalhado ele. O Corinthians tem renovado com o Maicon, até por agradecimento, por ele ser um cara da base, conhecer todo mundo. Ele tem pedido para permanecer no Corinthians e tem conseguido a autorização do Shakhtar para continuar. Desde o início, lá atrás, quando foi emprestado, a ideia do Shakhtar era que o Maicon jogasse um pouco aqui no Corinthians e fosse vendido, fosse negociado, né, com outra equipe. Não aconteceu, talvez pelas contusões ou pela disposição dele em campo, eu não sei. Mas como é que você está vendo aí a contusão do Maicon, Ana? Eu fico muito triste, na verdade. Eu acho que o Maicon é um excelente jogador. Eu acho que ajudaria muito a gente no meio de campo ali. Eu gosto mais dele como jogador do que o Bidon, né? Eu acho que ele dá muito mais passes, quando ele tá bem, muito mais passes verticais pra frente. E o Bidon, pra mim, só toca pra trás ou de lado. Eu acho que ele poderia ajudar muito ali. Eu não gosto dele como primeiro volante, que é o que o Dorival faz. Eu realmente não gosto. Mas como segundo volante eu gosto muito. E eu acho uma pena, realmente.
infelizmente o jogador acabou se machucando muito. Eu acho que vai conviver com essas lesões assim, até o final da carreira dele. Eu concordo com a Ana. Eu particularmente gosto dele como jogador, mas também como segundo volante. Essas lesões prejudicaram ele e deixaram ele um pouquinho acima do peso. Ele não conseguiu ter o físico que ele tinha antes. Acho que ele seria muito importante para fazer uma dupla lá com o Ranieri. Torcer para ele se recuperar, embora 1 a 3 semanas. Provavelmente, dependendo do que acontecer aí, vai ter só o brasileiro pela frente. Mas eu gosto dele como jogador também. Acho que Dudu, já tá condenando o time, Dudu. Vamos ver, né? Tem que melhorar muito. Que é isso, Dudu? Que é isso? Eu gosto dele como jogador também, que nem a Ana falou. Eu gosto do futebol dele. Eu acho que se ele não se acertar com o Corinthians de novo, ele vai procurar algum lugar por aqui, talvez nos Estados Unidos, não sei, para ser emprestado novamente. Eu acho que ele não volta lá para a Ucrânia, não. E no dia 17 de julho, o Corinthians não pagou a primeira parcela dos CRND. Agora o Corinthians tem até o dia 22, terça-feira agora, para pagar sem multa e sem transferban. Se atrasar, uma parcela de 4,5 milhões de reais, vai ter multa e vai ter um transferban provavelmente, né? Essa CRND é a questão, é o parcelamento das dívidas via CBF, né? É um acordo via CBF que juntaram lá todas as dívidas e o Corinthians tem que pagar essas parcelas e essas parcelas são divididas entre os clubes, os clubes que o Corinthians está devendo, e já tem clube aí cobrando o Coringão por ter atrasado essa primeira parcela. Situação difícil na exibição economicamente do Corinthians. Não é novidade, né? O time não, a instituição tá num caos financeiro e num caos administrativo, então a gente não sabe quem que tá mandando aquela porra, né? E a gente não sabe quem que vai pagar as contas, né? Tem um cara lá segurando a bucha por enquanto, enfim, dia 9 agora tem a votação, mas vai saber. Pelo que você falou aí, se pagasse até terça-feira, ok, mas se não tem até de 22 para pagar sem multa e sem transferban. Foi o que eu entendi. Então, o prazo é dia 22, desculpa. Pra que eu vou adiantar um pagamento? Não faz sentido. Pra mim, se você pode pagar dia 22 sem multa e sem transferban, o prazo é dia 22. Eu não pagaria antes, eu pagaria... Imagina você sem dinheiro. O prazo foi semana passada, né? É que tem essa notificação. Eu acho uma pena, porque quando o Corinthians fez isso, nós falamos, vai ser legal, a gente sabe que tem dívidas de curto prazo, o Gibson veio falando que fica complicado. Mas na hora que você faz isso, você tá tentando demonstrar uma seriedade. E você já atrasa a primeira, fica muito complicado. Eu espero que o Corinthians consiga, dia 22, pelo menos pagar a primeira. Depois a gente vê o que acontece com as demais. Tem que começar bem, né, Dudu? Já começa mal, assim, pelo amor de Deus. O Corinthians parece que já pediu o dinheiro, né? Do adiantamento da Liga Forte, dos direitos de transmissão do ano que valeriam a partir do ano que vem. Quer dizer, então você puxa o cobertor do ano que vem para cobrir agora, vai faltar depois, né? Esse aqui é o negócio. E a situação financeira do clube só piora. Só piora. E parece que o Corinthians já adiantou também valores do Paulista do ano de 26, viu, Gui? Para pagar algumas coisas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para essa bola de neve não aumentar ainda mais. Quem está comentando aqui é o Sidinaldo falando que o Memphis tem que ir embora logo. Eu acho que ele não vai embora logo, não. Você acha que mudou a situação, por exemplo, do Memphis? Você acha que ele tem mercado na Europa que ele não tinha um ano atrás? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que Turquia, Grécia... Depende do mercado que ele quer, mas eu acho que tem. Eu acho que ele tem, sim. Porque o que falavam enfim, na época que o Corinthians contratou, é que ele tinha uma proposta do Sevilha, e ainda assim meio mais ou menos e tal. E das Arábias, né? Das Arábias, sim, com caminhões e caminhões de dinheiro lá que o Carille adorou ganhar. Eu acho que no mercado Prime não tem mais. Agora, desses mercados secundários, capaz de ter. Que vai pagar o mesmo que o Corinthians paga? Cara, a relação de grana é outra na Europa do que aqui, né? Assim... mas ele não ganha pouco, nem pra cá, nem pra lá, né? Enfim, ele não é que ele ganha... Eu sei, Gui, mas assim, a gente paga 6 milhões aqui, sei lá, lá é $1 milhão de euros, bicho. O Mano Barnabé ganha isso lá. É uma relação diferente com grana, né? Ana, as Brabas estavam jogando uma competição lá nos Estados Unidos, né? Lá na terra do Trump. Trump e as tarifas dele. Como foram as Brabas ali na final, né?
Então nós tivemos a final, né, na semana passada da Teal Rising, não sei, acho que é Teal Rising que fala, Cup, né, não, era nós contra o Kansas City, né, o Kansas City tinha eliminado o time de verde, nós tínhamos eliminado os Chicago Stars, né, e para variar, né, a gente começou de uma maneira lentificada, né, parece que o time masculino tá pegando e passando para o time feminino, essa lentificação que tem logo no começo do jogo. O Corinthians não se encontrava, né? O Corinthians foi com uma série de desfalques. Duda Sampaio, Yaya, Johnson, que estão na seleção brasileira, a volante que tá a Daiane, que está na seleção venezuelana. Então, o Corinthians não tinha um time fechadinho, bonitinho para jogar, né? Mas fez um bom papel contra o Chicago Stars, mas o primeiro tempo do Corinthians contra o Kansas City foi parecido com o primeiro tempo de ontem do time masculino. O Corinthians não se encontrou, acabou cedendo bolas muito fáceis para o time do Kansas, e elas fizeram 2-0 rapidamente ali, né? No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Corinthians já jogou melhor. Fez até um gol com a Gabi Zanotti, parecia que ia empatar, mas aí não conseguiu empatar. Acabou perdendo por 2-1, né? Ficando como vice-campeão dessa Teal Rising Cup. Não foi um torneio brilhante do Corinthians, mas foi um torneio ok. Um torneio que a gente viu o Corinthians jogando contra times americanos, né? Que a gente não tem tanta oportunidade de ver assim. Fizemos 2 jogos bem ok, assim, vendo ainda que nós estamos com alguns desfalques, né? E agora as meninas estão de férias, né? Porque tá tendo a Copa América Feminina, né? Que o Brasil tá participando. O Brasil joga terça-feira contra o Paraguai, já tem 2 vitórias, provavelmente vai se classificar com tranquilidade. Não vejo nenhum problema do Brasil nessa primeira fase da Copa América. Vai ser pior quando pegar a Colômbia, assim, mas isso mais pra frente, né? Por enquanto nós estamos de férias e nós voltamos justamente contra um clássico contra o time de verde. Temos que nos preparar aí. Vamos ver como volta, porque nós só temos pedreira. Nós perdemos o Cruzeiro na Copa do Brasil Feminina, que deveria ser praticamente a final, e nós vamos jogar as oitavas de final. E nós temos as quartas de final do Brasileiro também contra o Bahia, que também é um jogo importante. Próximos jogos do Corinthians masculino. Quarta-feira, 7h30 da noite, 19h30, vamos jogar contra o Cruzeiro. Cruzeiro do Cássio e do Fagner, na Neoquímica Arena, transmissão da Record, Cazé TV e Premier. Ô Gibson, como é que você tá vendo esse jogo de quarta-feira? É o líder do campeonato atual? O líder e tá disparando na frente, né? Eu acho que o Corinthians vai ter sorte se não tomar um vareio, pra falar em bom português. Na nossa casa, Gibson, é isso mesmo? Tá fazendo diferença isso ultimamente? Futebol se ganha com a bola, bicho. E tá faltando pro time. Ou o time, milagrosamente, quarta-feira resolve que vai jogar bola, né? Ou então se prepara que o bagulho vai ser tenso. E você, Ana, como é que veio aí nossa... O Cássio já veio de jogar em Itaquera? Já veio, né? Não? Eu fui no último jogo contra o Cruzeiro, que ele arregou e não jogou. Nunca vi goleiro. É porque teve a final, né? E até a final da Sul-Americana. Não, porque perfeito. O goleiro é poupado, todo jogo que tem final, o goleiro é poupado, né? Mas ele tomou o terceiro amarelo contra o Fluminense pra não jogar hoje, porque ele quer enfrentar. Foi o que foi notificado, né? Como líder do campeonato, vindo jogando bem, aí é fácil. Vem na época que tava ruim, que não estavam ganhando 9 jogos, aí não veio, né? Mas tudo bem. Não vamos falar nada. Acho que se vocês falaram que o Dorival é conhecido por fazer arroz com feijão. Eu acho que ele tá fazendo tudo menos arroz com feijão no Corinthians. Tudo menos arroz com feijão. Se você vai fazer arroz com feijão, você protege a defesa primeiro. E não toma gol. Pra mim, ele tá fazendo tudo ao contrário no Corinthians. Então, se ele não fizer o arroz com feijão e proteger essa defesa de vez, não deixar esse meio aberto, nós vamos tomar um vareio, como falou o Gibson. O Corinthians tem jogado melhor em casa. E não é de agora com o Dorival. Já na época dos Ramons, né, dos Dias, o Corinthians sempre jogou melhor em casa. O que preocupa é realmente essa parte de proteger a defesa. E nesse aspecto, acho que a falta do Ranieri vai ser fundamental. Então precisa ver muito bem quem ele vai colocar lá. Se colocar... Deve ser o Martínez, né? Deve ser o Martínez. Ele que tem... É. Jogou, inclusive, essa outra partida. Mas eu acho que tem que reforçar um pouco mais, assim. Não sei se daria... Como é que ele vai fazer esse meio de campo. Mas o Corinthians, pelo resultado que a gente não conseguiu, precisa começar a voltar a ganhar em casa, né? Eu falei aqui que o Corinthians não tá ganhando em casa, precisaria recuperar os pontos fora de casa. Ganhamos do Ceará, mas perdemos ontem. Eu acho que, assim, não importa se é líder, se é o lanterna. O Corinthians em casa precisa vencer.
seria muito bacana, até por tudo que aconteceu, ganhar do Gigante em casa, ele tomando gol. Se bobeasse uns 2, 3, seria bacana também. Já jogamos 8 vezes contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, né? Tivemos 6 vitórias e 2 derrotas. Nenhum empate aí, você que tá querendo fazer a sua fezinha aí nas bets e tal. Empate não é um bom resultado para você marcar aí. O placar mais comum, aconteceu 5 vezes nesses 8 jogos, é 2-1. 3 vezes foi a nosso favor e 2 vezes contra. Então, se você tiver que apostar um placar, 2-1 seria uma boa aposta. Enfim, aí fica ao seu prazer votar contra ou a favor do Corinthians. Isso só em brasileiro, Gui? Ou você tá computando os jogos da Copa do Brasil? Todos os jogos da Copa do Brasil também. Tem um amistoso que foi 2-2, eu não tô computando aqui, empate, enfim, um amistoso ano passado, ano retrasado, não sei. Eu não tô computando aqui nesses dados jogos válidos pela Copa do Brasil e brasileiro. É porque a gente tem Os uma jogos derrota oficiais. que foi na Copa do Brasil, né? Uma das derrotas foi na Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil. Mas tá aí o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, o líder do campeonato. E no sábado enfrentaremos o Botafogo, 6h30 da tarde, fora de casa. Um jogo exclusivo da Amazon. O Botafogo também não é fácil, né, Ana? Olha, vem de técnico novo, tá perdendo muito jogador, tá chegando muita gente, não vejo tão organizado quanto tá o Cruzeiro nessa época. Não teve um mês para descansar, como nós tivemos, né? Foram lá pro Mundial. Então vejo um jogo mais acessível para conseguir um empate se tiver organizado. Você acha que o time dele não é organizado, Ana? Não sei se é bem armado, enfim, você não acha que é... Não, eu acho que não. Eu acho que cada um faz o que quer ali. O Bidon era para ajudar na esquerda, não ajudou nenhuma vez. O Carrilho vinha para a esquerda, então a direita ficou um vazio. Cada um faz o que quer, cada um marca quando quer, a hora que quer, quem quer. Eu não acho nada organizado esse time. Eu acho que vai ser uma treta, se bobear, tão grande quanto a do Cruzeiro. Embora o Botafogo não esteja lá na frente da tabela, tá 10 pontos atrás, tá em sexto colocado, é aquela coisa do momento do campeonato, né? O momento do Botafogo no campeonato é muito bom, né? Você pega os últimos 5 jogos deles, só perde pro Cruzeiro, que teve uma vitória a mais. O Botafogo tá com os últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. E jogando em casa ainda, difícil, hein? Acho que vai ser mais encrenca do que o do Cruzeiro. Eu acho que só vale uma ressalva que, assim, o Corinthians joga quarta-feira, o Botafogo não joga. Então fica essa complicação, né? Porque o Grêmio tá na Sul-Americana, naqueles playoffs, então alguns jogos foram adiados. E o Botafogo descansa a semana toda, jogou hoje, ganhou do Sport, mas enfim, até nós ganhamos do Sport. Então eles descansam a semana toda, nós vamos jogar um jogo difícil na quarta-feira. Precisa ver se nós ainda temos bastante jogadores pendurados, precisa ver se não tem algum desfalque importante, mas o Corinthians precisa pontuar. Então eu acho que um empate seria muito bom, mas desde que a gente vence o Cruzeiro. Se não vencer o Cruzeiro, vai ter que ganhar do Botafogo lá também. No ano passado, quando fomos visitar o Botafogo, a gente perdeu 2-1, né? O Romero perdeu pênalti, o Garro fez de pênalti, enfim. Mas em 2022 tivemos uma bela vitória lá. Fora de casa, 3-1, gols de Paulinho, Mantuan e Piton. Aliás, foi um jogaço esse jogo de 2022. Um grande jogo do Paulinho e do William, trocando tabela, calcanhar e dando um showzaço ali no Rio de Janeiro. Eu só queria comentar que o que me deixa puto desse momento ruim do time, de ficar desperdiçando ponto idiota, é que se você olhar pra tabela, a gente tá muito colado no G6, tá muito perto. E podia terminar o campeonato, de repente, ali no G6, né? Não tô falando de disputar título, mas terminar mais confortável, sabe? Virar o segundo turno mais bonito. E a gente vai ter 2 rodadas pesadas agora. Pesadas. Que a gente vai ter que tomar cuidado pra não colar lá embaixo da tabela nessas 2 rodadas. Nas 2 últimas, faltam 4 no primeiro turno, né? A gente vai ter então agora o Cruzeiro e Botafogo. Nas 2 últimas, a gente pega 2 times ao contrário, lá do G4, lá de baixo. Z4. Do Z4, vai pegar o Fortaleza e o Juventude, né? O que não é garantia de vitória ultimamente, enfim, mas pelo menos é uma chance de a gente pontuar mais nesse final de primeiro turno. Mas seria tão bom se a gente conseguisse terminar esse primeiro turno coladinho ou já dentro do G6 ali. Ia ser bem mais interessante para a continuação do campeonato depois. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 447. Mas não sei antes, o Dudu, lembrar as nossas redes, certo, Dudu? Vamos lá, lembrando que nós estamos ao vivo aqui no YouTube, mas também temos o Facebook,
o Instagram, o Telegram, o TikTok, o iTunes, o Deezer, Spotify, o SoundCloud, o X, Twitter, o Blue Sky, Blue Sky. Desculpa, fiquei com o Blue Sky. Porque todos eles Irmandade Corintiana, só no Twitter X, no Blue Sky. Se a gente fica falando Twitter X, confunde, né? É X e Blue Sky, que é a Irmandade Timão. É isso aí. E Ana, semana que vem voltaremos. Domingo, 7 da noite, porque o jogo é sábado, 7h30, então domingo, 7 da noite, não vai ter jogo do Corinthians, a gente volta nesse horário. Não, 6h30, né? 6h30 sábado. Ah, 6h30, 6h30, sábado. é 6h30. E Gibson, deixa aí um placar pra gente, vai do Corinthians e Cruzeiro aí. Como é que vai ser esse embate com o gigante Cássio? Animado, Gibson, animação, hein? Sei lá, eu tô feliz que saiu o empate, mas eu tô achando que a gente vai tomar aí uns 2x1, 3x1. Bom, meus amigos, depois dessa, então, vamos encerrando. Esperamos vocês todos na semana que vem. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!